Apesar de ser um grande defensor dos indicadores, eu sempre falo para você que não é possível operar indicadores. Você precisa de muito mais do que isso. E no vídeo de hoje eu vou além. Se você não quer estudar análise técnica, você está fadado ao fracasso no day trade. Fala Big Players, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gurgel Trader. É isso mesmo, galera. Eu sempre falo para aqueles que só usam análise técnica que você vai sentir falta de alguns indicadores. E falo mesmo para aquelas pessoas que buscam indicadores mágicos e que só querem operar indicador. Hoje eu vou apresentar para vocês que existem indicadores e indicadores também, né? Então, se você tem alguma preguiça de fazer análise técnica, eu vou apresentar para você a importância dessa união, para você entenda de uma vez por todas que, apesar de você ter bons indicadores que já te fornecem ali boas entradas, bons alvos, boas regiões para operar, se você fizer análise, essas suas chances vão aumentar e muito. E aí você vai acertar muito mais do que errar. E aí vem a tal consistência. Tenho certeza que esse vídeo pode ser muito, mas muito importante para você. E nós vamos apresentar coisas muito interessantes aqui que você jamais viu aqui em vídeos gratuitos na internet, beleza? Então fique comigo até o final, que eu garanto para você que você não vai se arrepender. Bora para essa aula, galera! Bom, pessoal, quando a gente vira e fala sobre análise técnica, sobre você ter essa atenção na análise técnica, analisar realmente o passado, analisar o que está acontecendo, analisar a base do day trade, que são regiões de suporte e resistência, regiões de interesse, liquidez, isso é tudo uma coisa que você precisa colocar dentro da sua linha de estudos, porque isso é fundamental para você aprender a operar e operar bem, operar com confiança, permanecer numa operação, pegar alvos longos, né? Bater metas distantes realmente, ter noção de um direcional conforme o mercado vai andando. Isso tudo você consegue saber, né? Você tem que colocar na cabeça que você de longe não é um investidor, você é um especulador do mercado. Você só se transforma no investidor a partir do momento que você tem aí alguma grana e você vai fazer investimentos aí com o dinheiro que você ganha do day trade ou que você traz do passado, tá? Mas aqui no trade você é um especulador de mercado. E para você especular o mercado, você tem que se proteger por várias vertentes. Então, eu que sou um dos grandes interessados e defensor nato dos indicadores, eu acho que quem não opera com indicador nenhum, ele fica somente na técnica. Cara, é bom, é ótimo, é sensacional, porque a técnica já ajuda demais, mas dependendo do tipo de indicador que você usa e dependendo do operacional que você identifica com esses indicadores, você antecipa às vezes algumas entradas ou permanece mais tempo numa entrada, dependendo do tipo de indicador que você possa usar. Ou seja, o que eu recomendo é que você consiga gerar um operacional para você aí, que tenha indicadores e faça aí, junto com isso, né, a sua estratégia de planejamento do trade, analisando o que o mercado está te mostrando. E aí eu vou te mostrar aqui algumas coisas interessantes. Eu tenho certeza que vai vir um monte de ai, com o mercado fechado, parará, parará, parará. Se você está duvidando, né, não sei se tem alguém aqui que está assistindo que vai deixar algum comentário, mas na nossa sala ao vivo a gente antecipa tudo para a galera antes que aconteça, entendeu? Mostrando que a gente faz um planejamento, né, do pré-mercado para a gente ter uma noção de onde o preço pode chegar, beleza, galera? Então, se você não está acreditando, entra lá que você vai acreditar, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Então, vindo aqui, ó, nós estamos nessa vertente de alta aí, absurda, né, que a gente está fazendo aqui, e tudo isso aqui tem análise, galera, tudo isso aqui tem análise, né? Nós colocamos, inclusive, eu vou estar remoldando esse arquivo para vocês, tá? Que é um arquivo do GT Análise. Eu vou até abrir aqui o nosso site, ó. Vou abrir o nosso site aqui que se chama estratégias.gurgeltrader.com.br para mostrar para vocês que nós vamos pegar esse arquivo aqui, ó. Deixa eu descer lá embaixo, tá? Esse arquivo aqui, que foi o último que nós colocamos, GT Análise de Mercado, e nós vamos trocar esse arquivo para você, né? Você já baixou esse arquivo aqui e já está usando o GT Análise de Mercado, ele tinha algumas coisas que a gente precisava dar uma remoldada nele, que eram algumas bases, né, de fechamento e abertura mensal, anual, mensal, semestral e diário,
que a gente tinha hora que não sabia descobrir se ela era um fechamento ou uma abertura. E aí agora eu dei uma remodificada no código dele, ficou muito melhor, porque agora ele sabe se é um fechamento ou uma abertura, para você usar para te ajudar. E olha só, se eu fechar aqui, né, você vai clicar aqui, baixar o arquivo novamente, tá? E aí você vai vir no seu, se você já baixou, vem aqui nas suas estratégias, ó, tá? E aí você vai procurar aqui, ó, nas suas estratégias, deixa eu só tirar aqui, porque aqui aparece vocês aqui no canto da tela para mim, minha cara aqui me gravando, que é o seguinte, você vai vir aqui, ó, na sua loja, tá? E vai procurar aqui nas suas minhas estratégias e vai digitar lá GT Análise de Mercado, que é o que eu já passei para vocês, ó, esse aqui. E aí vocês apagam antes, tá? Apagam aqui, ó, excluem a estratégia antes e coloca esse novo arquivo lá, que ele está atualizado e está desse jeito que eu vou te mostrar aqui, ó. Se eu pegar esse arquivo e colocar aqui, o meu que já está atualizado, vocês vão ver como é que ele ficou, ó. GT Análise de Mercado, tá ele aqui, ó. Dei aqui inserir e dei OK. Você já vai ver que ele está plotando aqui para mim, ó, algumas regiões, né, como a abertura do mensal, né, ó, o fundo do mensal, ou seja, o que é a abertura? É a abertura sem o pavio, né? Ou seja, a mínima do mensal foi lá embaixo, ó, no 121.368. Porém, todavia, contudo, o fechamento do mercado foi aqui, ó, do mensal, a abertura, né? Então ele chegou aí lá embaixo e depois ele voltou e ele fechou o mensal passado aqui, ó, nesse ponto. Tá? E aí, o que a gente tem mais aqui, ó? O fundo do semanal, a abertura do semanal com o fechamento do semanal e o topo do semanal, que é os que estão aqui em azul. E os que estão em cinza são os do diário, né? A abertura do diário com o fundo do diário e o fechamento do diário, tá? E a máxima também do diário, que é o topo do diário. Então, é muito interessante isso aqui, porque ele já faz uma pré-marcação para você, que são muito, mas muito importantes para a tomada de decisão de vocês. Uma das coisas, ó, é isso aqui. Repare o que aconteceu no dia de hoje, ó. A gente tinha aqui muita coisa, ó. Você vê que tem o fechamento do diário com o fechamento do semanal e o topo do mensal, tudo no miolo, no jeito que abriu o mercado hoje. Ou seja, abriu numa região, galera, que ele venceu uma região de várias resistências aqui muito fortes. E o que o mercado fez hoje? Só subiu. Tá? Então um mercado desse, né, em alta, grande, esticado, que todo mundo poderia não dar nada para ele numa segunda-feira, tá? Porque sexta-feira foi isso aqui, ó. Então, segunda-feira não vai ter nada e tal. O mercado hoje foi mais lento, realmente. Porém, ele foi numa vertente total de alta, né? E ele já negando aqui, ó, o nosso topo do mensal. Então isso já ajudaria você demais numa tomada de decisão. Então esse indicador eu sugiro você colocar, que ele pode te ajudar demais. Enquanto isso, deixa eu deixar ele de lado aqui, que o que eu quero mesmo falar com vocês é de análise técnica, tá? E daqui a pouco eu vou mostrar uma surpresa para vocês, fiquem até o final para vocês terem essa noção. Então vamos lá, o mercado vinha, né? Ele vinha aqui, uma vertente não tão macro assim, mas ele começou a fazer topos e fundos descendentes aqui e começou uma vertente de baixa até chegar numa região, né? Então nós temos uma região aqui, ó, que era uma região que ele já tinha sido testado aqui, ó, batido e subido, né? E agora de novo acontece isso, ou seja, quando você começa a fazer marcações, você começa a entender que você tem regiões que são muito importantes. E a partir daí, se você tem aí fibos para você traçar, né, que tem muita gente que ainda não deu o valor necessário para Fibonacci, e cara, na minha opinião, sem Fibonacci você não sabe nada, nada. Tá? Desculpa falar isso, mas se você não usa Fibonacci, você só está fadado a operar indicadores. Você não sabe nada de mercado, de análise de mercado, tá bom? Então é muito importante você entender as fibras macro, as fibras do dia, fibra ali de movimentos, entendeu? Você tem 3 fibras, né, que eu gosto de usar, que é a fibra macro, que é o movimento do dia anterior, entendeu? A fibra do movimento, né? Às vezes o pivô que faz ali, eu traço outras fibras, e fibra do diário. Entendeu? Que a gente usa direto. Então, são as 3 fibras que eu costumo trabalhar para você aqui. Eu vou mostrar para você como é que você faz, tá? Então, beleza. Então, vamos deixar isso aqui de lado. Eu só estou querendo mostrar para você como é bom você olhar para trás e entender alguns pontos para você ver que o mercado tem uma região. Ou seja, isso aqui eu já veria na minha análise e já marcaria que essa região aqui, ó, é uma região de defesa dos compradores, tá? Então você precisa colocar isso na sua cabeça, nas suas análises. Você precisa compreender o que o mercado chega em tal região, rejeita tal região. Por quê? Porque tem um movimento comprador dentro daquela região ali muito poderoso que não querem que o preço passe dali. Então vai ter defesa e aí você pode ter boas oportunidades com o mercado
de compra, entendeu? Então você precisa fazer esse tipo de análise. Beleza. Agora, tirando tudo isso aqui, né, vamos tirar tudo isso aqui de pauta, você pode fazer análises um pouco mais simples, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui desses 3 últimos dias aqui que o mercado entrou nessa velocidade, né, de subida. Como eu disse para você, você tem aqui, ó, o primeiro dia aqui embaixo. Então vamos pegar aqui, pegar um diário, né, e eu vou marcar uma FIBO, tá? Eu vou pegar isso aqui, ó, o mercado veio daqui para cá, né? Quer dizer, na verdade o topo foi lá em cima, vou pegar até o contrário, tá? O topo foi aqui em cima, eu vou pegar essa FIBO aqui e vou fazer o seguinte, ó, do ponto onde ele foi a máxima para a mínima aqui do dia, tá? Ó. Então eu tenho aqui essa região, então essa é minha FIBO do diário. Então, o que a gente pensa normalmente, né? O que a gente pensa normalmente, às vezes, por uma tomada de decisão? O mercado anda entre máximas, mínimas e 50%. Máxima, mínima e 50%. Máxima, mínima e 50%. Tem que estar isso na sua cachola. O mercado anda entre máxima, mínima e 50%. Então, ele anda fazendo essas correções constantemente, tá? Então, essa condição aqui, ó, se o cara faz só análise técnica, por exemplo, né, dependendo da situação, dependendo do que ele marcou, ele pode ficar até com medo de comprar esse rompimento de máxima aqui, entendeu? E seguir aqui vindo para cima ou vendo o que está acontecendo. Mas aí você tem, aqui eu falei com vocês, a análise micro, uma análise constante do primeiro pivô. E se você reparar que nesse ponto aqui, ó, onde o mercado fez aqui, voltou para 50% e foi lá em cima fazer aquele topo, eu vou trazer mais para perto para vocês, ó, essa região aqui, ele subiu, ele fez um fundo aqui e trouxe para o topo. Se você reparar, o mercado abre aqui e faz aqui, isso aqui é um pivô de alta, tá? Então você tem outra marcação interessante de fazer aqui, que é outra marcação de Fibonacci. E como é que você puxa uma marcação do pivô? Você vai pegar também o preço Fibonacci e eu vou pegar aqui, ó, da mínima para a máxima, só que eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar isso aqui, ó, no 61,8, tá? No 61,8. Por que, Gurgel? Porque quando você coloca assim, o mercado anda entre máximas, mínimas e 50%. Então, se ele chegasse aqui, se isso aqui fosse um topo, e ele renegasse esse topo aqui, a tendência dele era vir em 50% desse movimento. Quando eu puxo isso aqui, ele bate lá no 61,8 e repare como é que deixou um pavio aqui, ó, e negou os 50%. Ou seja, esse rompimento já me dá o primeiro alvo de 61,8, tá? Se eu pegar e esticar essa marcação aqui, ó, e colocar essa marcação desse topo, levar ao invés de 61 eu colocar em 50%, eu tenho o meu segundo projeção de alvo. Aí ela já aparece mais aqui em cima. E se eu for além, eu tenho a minha terceira projeção de alvo, de é colocar esse topo aqui no 38,2. Se eu puxo esse topo para 38,2, eu tenho a minha terceira projeção de alvo. E aí você percebe que quando o mercado sai aqui, olha o ponto onde ele faz o primeiro ajuste dele. No meu terceiro alvo projetado, baseado em 38,2%, tá? Então, galera, isso aqui, se você não sabe fazer isso aqui, você não sabe nada, entendeu? Porque você precisa ter uma noção do seu alvo, tá? Sem a noção exata do seu alvo, você fica ali meio perdido, entendeu? O que vai acontecer, o que vai acontecer, e fica no achismo e só dependendo de indicadores, tá? Pensando nisso, eu vou falar para você que existem indicadores e existem indicadores, tá? O nosso indicador, o nosso operacional, que é o método Megapontos, repare o que ele fazia nesse dia, e aí pensando nisso aqui, o que nós reformulamos para que ele passasse a fazer. Ah, e o Gurgel está fazendo propaganda do método Megapontos. Não, galera, eu estou dizendo que nós temos um operacional que faz isso de forma automática para a gente. Então, olha só, se eu pegar aqui, ó, o nosso método Megapontos está aqui, eu vou colocar só um indicador dele, que é a nossa base, a base do nosso estudo é Fibonacci. Então, se eu pego ele aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como que ele era, tá? Então, esse fator, apareceu esse novo conjuntinho aqui, chamado fator de amplitude de Fibonacci, que a gente usava ele sempre igual a 1. E aí a gente mudou isso, a gente colocou isso aqui, colocou que a gente pode mudar entre 1 e 2, vai depender da frequência do mercado, tá? E aí a gente vai falando sobre isso, à medida que você vai usando também você vai aprendendo, e a gente fala tudo isso na sala ao vivo. Então vamos deixar como ele era, né? Aqui na amplitude 1. Primeira hora que eu coloco ele é 9h15, porque ele se prepara baseado no que aconteceu nos primeiros 15 minutos e vai tentar projetar alguma coisa para você. Se eu der aqui aplicar, ó,
e deixar ele aqui como sim, o que ele vai fazer aqui? Deixa eu ver aqui. O que ele vai fazer aqui, ó? Aqui é a nossa média, tá? Então tem outra coisa aqui que é importante nesse nosso traçado aqui dessa FIBO, ó, que ele rompe a média. Aí eu tenho várias coisas que eu ensino nas aulas lá. E depois disso a gente tem a nossa FIBO. E aí o que essa FIBO vai fazer aqui, ó? Hora F aqui eu vou colocar ela 9h15 da manhã, tá? Fibonacci aqui igual assim e o fator de amplitude aqui igual a 1, tá? Beleza, deixa eu colocar isso aqui mais dias para trás, para ele poder fazer isso aqui mais dias para trás, senão ele não imprime, tá? Então vamos lá, ele está lendo aqui o mercado, está lendo aqui o que deu nas 9h15, e aí ele plota para mim, ó, a partir daqui, tá? Ele plota para mim uma FIBO, onde a região de retração de 61,8 está bem pertinho do nosso alvo. Repare que ele passa lá e faz a retração de 61. Isso era o que ele fazia anteriormente. Eu falei, cara, mas o mercado tem muito mais amplitude do que isso, ele tem muito mais alvos do que isso. E aí eu posso optar de fazer um negócio mais macro. Então nós passamos esse fator de amplitude para que você mudasse ele para 2. Então na hora que você muda ele aqui para 2, você já vai perceber que ele vai fazer uma amplitude diferente, ó. Repare só, isso é o que ele estudou de 9h15, ele está calculando e pronto. A partir daqui, ó, eu já queria pegar da minha operação, tá, galera? Né? Mesmo que ela tivesse, como eu disse, ó, a gente antecipa ela ou no rompimento da média, ou então na busca do primeiro alvo, que é 61,8, ó. Rompeu 61,8 aqui, eu entro, né? Então aqui estava minha ordem, já estou entrando nessa posição para pegar aqui. Só que a partir daqui, ó, eu já vejo que eu tenho plotagem do meu FIBO, então eu já começo a levar ela lá para cima, deixo ela aqui no 38 e vejo o que o meu Fibonacci está mostrando. E olha o que ele mostra, ó. Ele faz aqui, sobe, pega uma retração de 38,2, usa a média como base de suporte, depois ele passa, vai lá na região de 61,8, até faz um falso rompimento, volta e depois ele vai, ó, olha como é que ele segue a plotagem. E ele segue a plotagem e para aqui no nosso já em sobrecompra em 250%, ou seja, ele vai desenhando para você isso. Então você percebe que ele amplia esse tipo de sinal, beleza? Aí se eu trago para o dia de hoje, que é o dia que eu estou gravando, olha o que ele faz. Ele pega aquele mesmo horário de 9h15, já projeta aqui para mim, ó, faz retração na linha amarela, que é 61,8, faz a retração até 0 e depois volta a subir e ele já está lá, ó, já pegou o nosso número mágico de Fibonacci aqui, ó, que é 161,8, né? Todos esses que estão em linhas sólidas é porque estão dentro dos números de Fibonacci. O que está traçado aqui já é sobrecompra, né? Ou seja, 200, 250 e 300% de FIBO. Você vê que ele para aqui em 200, depois ele fica aqui entre 200 e 300 e agora ele está começando a voltar. Tá bom, galera? Então, isso é o que eu falo, tem indicadores, esse indicador, ele vê o mercado e projeta o mercado, diferente de outros indicadores. Se eu trouxer ele aqui para baixo, ó, num dia que for mais lateral, você, ai Gurgel, mas isso em tendência é muito fácil e tal, eu quero ver isso contra a tendência, ou quero ver isso em dia de mercado mais lateral, mais difícil. Reparem esse terceiro dia que eu tirei como base aqui, que a gente tinha marcado para vocês aqui, máxima e mínima dele, ó. Reparem que ele veio, desceu, a única coisa que ele veio buscar aqui embaixo foi a região de 61,8, ó, então ele deu essa aqui, né? E depois disso ele só subiu e foi fechar lá, ó, em 50% desse dia aqui na máxima, tá? Ou seja, ele vai projetar também para dias complicados também, onde você vai buscar normalmente essas regiões mais travadas, né? Que são as regiões de retração. Em dias mais laterais, é isso que ele vai apresentar. Beleza, galera? Então, eu queria apresentar isso aqui para vocês para dizer a importância que você tem de aprender a, primeiro, analisar o mercado e, segundo, a aprender a projetar o mercado. Porque quando você projeta o mercado, você tem mais condições de fazer mais coisas, entendeu? Por exemplo, ó, eu pegar isso aqui, ó, e voltar, isso aqui é mais um ponto de pivô que eu tenho aqui, né? Concorda comigo que eu tenho aqui, ó, do fundo dessa primeira leitura até o topo aqui, eu também tenho mais um ponto. Ou seja, opa, se o mercado romper essa região aqui que eu fiz, eu posso projetar. Basta trazer esse topo aqui para 61,8 e repare, ele bate aqui em 50%, não renova mais, não vem abaixo, volta a subir aonde que ele pega? 100%. Aí eu pego isso aqui, opa, esse é o primeiro alvo, né?
Pegamos isso aqui e jogamos isso aqui, ó, para 50%, ó, tá aqui, ó, 50%. O que ele faz? Vem, pá, e pega 100% aqui. Podemos jogar para o terceiro, que é 38,2, o mesmo pivô, ó. Aí a gente leva ele, coloca ele lá, ó, em 38,2 e ele vem e pá, e busca mais um alvo aqui. Ou seja, quando você sabe para onde o preço vai, fica muito mais fácil de você pegar esses pequenos ajustes e dar continuidade nas suas operações. E isso é fundamental, galera, porque num dia como esse aqui, você tem que pagar um mês. Você precisa pagar o mês, precisa permanecer na operação. E para você permanecer na operação e fazer o mês, porque nem sempre o mercado está pagando isso tudo, você precisa aprender a fazer isso. Porque se você não aprende a fazer, você vai ficar só aquilo ali e tal. Para tomar loss, você permanece na operação. Agora, para você estar num gain, ai meu Deus, o preço está ficando cansado. Olha aqui, ó, ficou cansado, vou sair da operação. O mercado, pá, continua subindo. Por quê? Porque você está mapeado. Você mapeou as suas ordens, você mapeou a sua direção para que você chegasse a algum lugar. Então, se você não faz isso aqui, você vai ficar fadado a ficar ali pegando o seu scalpzinho, pegando não sei o que. Ai meu Deus, não vai mais, vou parar. Ai meu Deus, ele bateu aqui, ó, ele vai voltar tudo. Vou fazer um topo, eu vou vender na região, o mercado, pá, sobe mais não sei quanto, você toma um loss absurdo. Tá? Então, se você não aprender a fazer isso aqui, você está fadado ao fracasso no trade. Beleza, galera? Isso aqui é base do trade. Entender que o mercado anda entre máximas e mínimas de 50% e Fibonacci. Não tem como escapar de Fibonacci, na minha opinião. Quem não sabe Fibonacci não sabe nada. Beleza, galera? Fica a dica aí, eu espero que vocês tenham gostado aí da explicação. É muito interessante isso aqui vai deixar você aí com altos lucros no mercado quando você aprender a aplicar. Show de bola? Gostou? Se você gostou, sapeca aquele dedo no like, é tão pouco que eu te peço, sapeca o dedo no like e a gente se vê então no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.